Olá! As eleições municipais se aproximam no dia 2 de outubro e cabe a você decidir o futuro político de Barueri. Portanto, a partir deste momento, você vai conhecer o plano de governo dos candidatos à prefeitura da cidade. Cláudio Paes, da Rede, Nel Marques, do PMN e Saulo Góes, do PSOL. Infelizmente, o quarto candidato à prefeitura, Rubens Furlan, do PSDB, cancelou a sua participação no programa. Segundo a assessoria do Tucano, Furlan está comprometido com os candidatos nesta reta final para as eleições. Mas você vai assistir às propostas dos candidatos que aceitaram nosso convite no programa Alpha Channel Eleições 2016. Vamos conhecer agora as propostas do candidato à Prefeitura de Barueri, Cláudio Paes, da Rede Sustentabilidade. Há quase 20 anos, Cláudio Paes é professor e instrutor de formação profissional na Fundação Instituto de Educação de Barueri e do Instituto Técnico de Barueri. O seu vice é Denis Lima e esta é a primeira vez que ele concorre ao cargo de prefeito de Barueri. Candidato, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação aqui no Alpha Channel. Muito obrigado. Então agora, segundo as regras estabelecidas aqui pelo programa, nesse momento, Cláudio Paes tem 3 minutos para apresentar o seu plano de governo. Então, por favor, com a palavra. 3 minutos, candidato. Bom, eu tenho 48 anos de Barueri. As nossas propostas, elas não são fechadas. Nós colocamos o nosso plano de governo à disposição num blog, claudiopaes18.blogspot.com. E o nosso plano de governo ele é colaborativo, então nós colocamos à disposição da população para que, se tiver alguma colocação a fazer, a gente vai analisar a viabilidade, né, e incluir as propostas dessas pessoas, porque a gente não vive necessariamente a realidade de todo mundo e a gente também não temos soluções mágicas para os problemas da cidade. A gente conhece vários problemas, temos alguma solução tecnicamente viável, mas nem toda a realidade a gente vive. Então a gente espera que as pessoas colaborem nesse sentido, né? Trazendo os problemas reais que elas vivem e estudando uma solução em conjunto. Essa é a ideia da rede em Barueri. A gente pensa muito na questão do cooperativismo, né? Promover renda para as pessoas que tenham problemas de emprego, problemas de qualificação profissional. Então a gente pensa em qualificar essas pessoas, reduzir um pouco o lixo da nossa cidade, transformando isso, né, em produtos comercializáveis. Nós pensamos também na valorização do ensino técnico, pensamos numa incubadora de empresas, por exemplo, né, que não é um projeto meu, é algo que já existe por aí e que funciona, né. Os alunos saem de um curso técnico já qualificado, melhor qualificado do que hoje. A questão creche, a questão educação, nós temos também a ideia de que, na realidade, o município ele é responsável pelas creches maternais e ensino fundamental, e nós temos vários problemas relacionados a isso. Então a gente pretende acabar com essa história de vaga em creche, ou melhor, falta de vaga em creche. E vários outros assuntos, né? Eu costumo dizer o seguinte: onde é que estão os nossos talentos? Onde é que estão os talentos esportivos da nossa cidade, os talentos culturais da nossa cidade? Tentar promover isso através de centros culturais reais, né, e que funcionem, descentralizados. A questão da saúde, nós temos também alguns problemas a ser resolvidos, que também não existe mágica. Dinheiro a prefeitura tem, porém, ela centraliza muito com as verbas do município. Então, uma das propostas é buscar investimento estadual, buscar investimento federal para poder sanar os problemas que a gente tem aí. Perfeito, candidato. Obrigada. E agora, depois dessa introdução, o candidato vai agora apresentar a sua proposta, porém, só que dividida por temas. Só que antes de eu passar a palavra ao candidato, vamos às regras. Na primeira etapa, o candidato apresentou seu plano de governo durante 3 minutos. Na sequência, serão 2 minutos destinados a cada um dos temas pilares de uma administração pública. A terceira etapa será destinada aos temas pertinentes à Alphaville.
Na quarta etapa e última, o candidato terá 2 minutos para as considerações finais. O candidato não poderá citar a oposição, seus concorrentes e nenhuma gestão anterior. Vamos à primeira pergunta agora sobre saúde. É de consenso, até nacional, de que a saúde pública ela é deficitária no país. Mas de que maneira teria uma solução aqui para a saúde do município de Barueri? 2 minutos, candidato. Bom, nós temos um problema já recorrente, né? A demora das consultas e exames, ela não é de agora, já acontece há algum tempo. Em primeiro momento, a gente pensa em contratar empresas, consultórios, hospitais para zerar essa fila de exame e de consulta e promover, né, o que falta em termos de UBS. Na realidade, nós deveríamos ter 10 UBS a mais em relação ao número de habitantes que temos e a gente pretende trabalhar nesse sentido, ou seja, fortalecer e descentralizar. Aumentar o número de UBS na cidade, descentralizar, equipar melhor a questão do hospital municipal. Entretanto, o nosso hospital ele é de baixa complexidade, não vai mudar, então a gente pretende buscar investimento estadual, federal, já que nos municípios vizinhos nós temos unidades dessa natureza, Hospital Sanatorinhos, tanto na cidade de Carapicuíba e Itapevi, temos em Osasco o Hospital Regional e Barueri a gente não tem investimento dessa natureza. Então a gente vai buscar sim essa prerrogativa para o município. Pretendemos fortalecer o trabalho do médico na família, né? E implantar nas escolas também o atendimento, né? Com equipes que se deslocam dentro do município, atendendo as escolas de creches, maternais e ensino fundamental. E uma atenção especial para as crianças com necessidades especiais, fortalecendo as instituições da PAI, da ACD, inclusive buscar lá uma parceria com o Instituto Padre Chico, mas enfim, a gente buscar valorizar, né, essas instituições que são especialistas nesse segmento. É mais fácil fortalecer do que de repente criar do zero alguma coisa, né? Então, principalmente as crianças que têm síndrome de Down, buscar algo mais específico para elas. Obrigada, candidato. Agora a gente vai para outra questão, que é a educação. De que maneira, quais seriam os projetos para incentivar ainda mais a educação em Barueri e até atrelando essa questão municipal aqui no bairro de Alphaville? Bom, nas maternais, como eu mencionei no início, a gente precisa zerar essa questão das filas, né? A mãe precisa trabalhar, ela acaba deixando a filha com uma cuidadora, e essa cuidadora às vezes não tem um espaço adequado para cuidar dessas crianças, e aí cria-se um depósito de crianças. Às vezes a experiência que essa pessoa tem é até interessante de ser aproveitada. Se ela for melhor qualificada, integrar ela ao sistema, mas as crianças precisam de um espaço adequado. E hoje muitos, né, elas são colocadas nessas casas com as cuidadoras. Nós temos aí, como eu falei, problemas de infraestrutura e também existe uma lei que ela ajuda quem não consegue vaga em creche. Então ela tem direito a um vale, eu não sei qual que é o termo usado, mas é um valor financeiro para colocar a filha, filho numa creche particular, que as pessoas também não estão conseguindo isso, mas a ideia é zerar a questão das creches e maternais, fortalecer o ensino fundamental, dar um pouco mais de liberdade para os gestores, né? Criar instituições um pouco mais livres na questão pedagógica, para que as pessoas, os alunos, os formandos saiam com uma condição de pensar, realmente aprender a pensar e não somente a transmissão de conhecimento que hoje acontece nas escolas. Com relação ao ensino técnico, fortalecer o ensino técnico, conforme eu mencionei, né, em relação à incubadora de empresas, a infraestrutura também é um pouco deficitária em alguns laboratórios que eu conheço. E universidades federais, eu acho que o investimento também tem que vir de fora. A gente não pode fechar o município, porque o município tem condições só, mas buscar também os investimentos que o município tem direito. Então, investimento do Estado, do governo federal, nessa questão das universidades. Obrigada, candidato. Outra questão que também é pilar
para um plano de governo e para qualquer município é a questão da segurança. De que maneira o seu governo cuidaria dessa questão de segurança e tentaria ao máximo diminuir a criminalidade em Barueri e em Alphaville? Bom, criminalidade é um ponto que está se expandindo, né, crescendo muito a cada dia. E aí a gente busca as bases disso tudo, a falta de educação, a falta de infraestrutura na própria cidade para que as famílias consigam emprego, consigam gerar renda com, às vezes, o próprio talento. Então, através das cooperativas que eu mencionei, as famílias poderão trabalhar, ter o rendimento, né, ter o retorno, e o fortalecimento da educação junto com a área esportiva, né, desenvolver os novos talentos, não da forma como alguns imaginam, de um investimento individual, mas uma parceria com instituições que já fazem esse tipo de trabalho, né? Eu acho que o que a gente deveria fazer, o que a gente quer fazer, é fortalecer o esporte educacional, né, integrar, fazer o que na minha época, quando eu era adolescente, acontecia, que era lá o campeonato, torneio inter-escolas, mas com pessoas preparadas para enxergar os talentos, né, e pegar esses talentos, colocar ele numa instituição adequada para poder crescer. Na questão cultural também, porque a gente tem cantores, bailarinos, diversos artistas na nossa cidade que eles não aparecem. Eu acho que a gente conseguindo fortalecer esse sentido, a gente consegue diminuir a criminalidade. No outro ponto é que já existe a criminalidade. Então, a gente tenta atacar o início para que não aconteça um aumento dos criminosos, mas fortalecer as instituições estaduais também, né? A gente sabe que a Polícia Militar, a segurança é um dever do Estado, em colaboração com o município. Então, a gente pensa em fortalecer a instituição, buscar mais parceria, como eu tenho dito, né, com o governo estadual. E a Guarda Municipal tentar descentralizar ela para prevenção, né, que esse é o papel dela. Candidato, agora a questão de mobilidade urbana. Até em Alphaville mesmo, essa questão do trânsito hoje em dia é um tema que vem sendo muito discutido pelos moradores. De que maneira, quais seriam os projetos, que ações o seu governo teria que tomar para minimizar e deixar o trânsito um pouco mais fluido? É uma questão bem difícil essa. A nossa região ela tem crescido muito, né, de uma maneira assustadora. Eu cheguei num condomínio esses dias que eu conhecia, que tinha 3 torres, que eu olho para cima, tinha mais de 15, 20 torres. Então, eu acredito que a gente precisa dar uma estancada nessa especulação imobiliária, né? Não existem soluções prontas nem mágicas para resolver o problema do trânsito. Eu penso muito na questão que eu vejo muito carro estacionado nas ruas, então ele ocupa uma via, de repente trabalhar na construção de estacionamentos verticais, mas trabalhar junto com a comunidade, porque quem vivencia... Eu tenho uma vivência de trânsito na minha região. Alphaville é uma região, assim, cresceu demais. As pessoas vieram para cá buscando qualidade de vida, é o que eu imagino, e elas perderam essa qualidade em função do tempo que ela demora para sair da casa e ir no supermercado. Então, a ideia é trabalhar com as associações de bairro, com a associação dos moradores, para junto a gente encontrar uma solução para Alphaville. Nas demais regiões, a gente pensa que o sistema viário, a gente precisa de pessoas competentes para remanejar, reestruturar esse sistema. A questão de hoje eu passo, existe um retorno, amanhã aquele retorno está fechado, a gente tem que acabar com essa história. Se tem, tem, se não tem, não tem. Né? Eu acho que tem que, tecnicamente, tem que viabilizar um sistema mais adequado. Agora, eu imagino que as soluções não são fáceis, principalmente na região de Alphaville. Tá? Então, eu espero que as pessoas que aqui moram, elas consigam trazer propostas viáveis para que a gente consiga junto encontrar uma resposta. Obrigada, candidato. Agora, a última dessa etapa, antes da gente até ir para o comercial também, queria que você juntasse um pouco do que você falou sobre mobilidade, segurança, questão de educação e também de saúde e falar sobre inovação no seu plano. Como seria essa parte de inovação
aqui para Alphaville e, é claro, para Barueri? Bom, a questão de inovação que a gente tem conversado bastante, primeiro passo é promover a transparência do governo. Usar a tecnologia, eu acho que ela está aí, todo mundo tem um celular hoje, um tablet, um computador de fácil acesso. Então, todas as ações da prefeitura, a gente pode ter a colaboração do munícipe. Algumas pessoas ou um departamento, não sei ainda te dizer, para captar essas informações e transformar isso em realidade, a opinião das pessoas, né? A vivência das pessoas, os problemas que elas sentem. Apesar da gente saber muita coisa que acontece, a gente não sabe especificamente um ponto, né? Aquele ponto que aquela senhora vive, aquela dificuldade. Então, a gente tem um canal direto com a população, né? Obviamente, participando também das associações, não só de Alphaville, como de todos os bairros. Essas associações criar aí um interlocutor da comunidade com a prefeitura. A transparência, quando eu falo a questão de inovação, hoje, por exemplo, eu não consigo obter uma informação clara sobre os gastos da prefeitura. Então, isso a gente pretende promover. Aquilo que arrecada, quais são as prioridades e quanto se gasta e aonde se gasta. É isso que a gente pensa em relação, em termos de gestão, incluir, né, nessa inovação a efetividade das secretarias, que a gente tem 2, 3 secretarias que têm a mesma função e que, na realidade, o nosso plano é diminuir o número de secretarias, tá? Para ter mais eficiência, colocar as pessoas certas nos lugares certos, de acordo com o potencial de cada uma. É o que a gente imagina em termos de inovação. Obrigada, candidato. Agora a gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco, o candidato vai falar sobre obras na Via Parque, pavimentação e outros temas de interesse de você aí de casa. É já já, não sai daí. Muito bem, voltamos do intervalo e agora vamos para a terceira etapa e abordar temas que também são de grande interesse, principalmente dos moradores aqui de Alphaville. E a gente começa, candidato, falando sobre as obras na Via Parque, que poderiam já estar aí ajudando na questão até de mobilidade urbana, mas ainda estão paradas. Sim. O que, no seu governo, o senhor faria para acelerar ou viabilizar essa obra? Bom, pelo que eu conheço ali dessa obra, existe um convênio com outro município, né? E me parece que a parte desse outro município está andando, né? E aí eu não sei, eu teria que me posicionar melhor em relação ao contrato, o que está acontecendo, que a coisa não aconteceu, né? Mas pelo que a gente andou analisando, realmente ela vai desafogar toda a parte central ali de Alphaville, né? E porque nossa cidade, o bairro de Alphaville, na verdade, ele é passagem para o outro município. Então essa via ela desafoga toda a região central, ela não vai resolver todos os problemas, mas ela vai amenizar, mas a gente vai sim promover total empenho para que ela seja feita no menor tempo possível. A gente tem que analisar quais são os contratos e o que foi feito até o momento. Então agora a gente vai para outra questão, candidato, que é até polêmica aqui na região, porque em Santana de Parnaíba há a regulamentação do serviço Uber. Ah, sim. Agora do aplicativo, enfim. Mas só que em Barueri, os vereadores votaram contrários a essa regulamentação. Tá. Queria ouvir primeiro a sua opinião e se isso entraria no plano de governo, por exemplo. 1 minuto. Bom, essa questão ela não entrou, né, porque inúmeras outras questões, nós fizemos um plano de governo colaborativo, as pessoas que nós ouvimos na sociedade, as pessoas que estão no nosso partido. Então nós criamos uma base de governo. Nessa base de governo é colaborativa, então as demandas virão e a gente vai analisar se é viável, se for viável a gente insere no plano de governo. Com relação ao Uber, eu vejo o Uber como um WhatsApp, por exemplo, né? Então na realidade nós tínhamos aí um monopólio da área de telecomunicações, que as pessoas gastavam fortunas, e aí a tecnologia veio com o WhatsApp e promoveu, acho que democratizou o meio de comunicação. Então eu vejo o sistema Uber, eu aprovo sim, eu acho que a tecnologia
sendo utilizado em benefício das pessoas. Então eu acho que o Uber vem numa condição de melhorar a vida das pessoas, né, e quebrar os monopólios. Esse é o fundamental para a gente. Ótimo, candidato. Agora, então, a gente vai para o crescimento de Alphaville. O senhor até comentou no início do programa sobre esse crescimento, até assustador foi a palavra que o senhor usou, para o bairro de Alphaville. Então, eu queria que você comentasse sobre essa questão e quais seriam os seus planos para até brecar esse crescimento. Bom, eu ando por Barueri toda, e vejo prédios e mais prédios sendo erguidos. Hoje eu passo por uma rua, não tem nada, amanhã eu passo lá, tem lá uma torre sendo erguida. O município não comporta essa especulação imobiliária da forma como está sendo feita. Então nós não temos postos de saúde, não temos escolas para atender a demanda. As pessoas virão para Barueri e a gente não tem vaga em creche. A gente já sofre com isso. Quando essas pessoas vierem morar nessa região, fica pior. Então, eu não sei de que forma isso está sendo feito. É claro que tem a questão de gerar emprego. Isso é o que eu ouço. Está gerando emprego. Mas eu não sei se está gerando emprego para a nossa gente. Eu acho que as empresas já vêm com a equipe pronta de outros lugares e a nossa população vai ficando de fora. Eu acho que tem que dar uma parada, analisar, principalmente o plano diretor, e rever essas questões. Outro tema também que é de grande reclamação até dos moradores aqui de Alphaville é a questão do esgoto, do saneamento básico. E isso é uma reclamação também dos próprios munícipes de outros bairros em Barueri. Queria que você agora tenha 1 minuto para discorrer sobre esse tema. Nós andamos analisando, parece que temos aí 70%, 80% coletado, em torno de 5% a 6% tratado. Não tem os dados concretos, corretos, mas enfim, eu acho que é um absurdo até. Nós temos uma estação de tratamento dentro da nossa cidade e os coletores não estão funcionando, ou eles não existem, e a gente vai cobrar sim, resolver essa questão, porque hoje o rio virou um esgoto, né? A região aí mais para cima aí, o cheiro incomoda todo mundo. Então, a priori, vamos rever, chamar a Sabesp, que ela é responsável por isso, né? Já tem equipe, já tem especialistas nesse segmento. Em 4 anos de governo, nós temos hoje 6%, a gente vai cobrar a Sabesp para ver se ela consegue tratar todo o nosso esgoto, a partir da hora que temos uma estação de tratamento na nossa cidade. A gente já falou sobre esgoto, crescimento de Alphaville e outras questões, até como a obra da Via Parque. Agora a gente vai entrar no tema da questão de pavimentação. Alphaville e Barueri, outros bairros, precisa de um olhar mais cuidadoso com relação à pavimentação. Queria quais seriam seus projetos ou qual é a proposta sobre esse setor? Bom, a questão, todo início de governo, a primeira coisa que eu vejo na nossa cidade é pavimentação. Todo o governo, de 4 em 4 anos, a gente vê lá pavimentação. Eu não sei qual é a qualidade desse asfalto que está utilizando, né? Mas a gente tem que buscar especialistas para analisar bem essa questão, porque não é possível que se coloque um asfalto hoje, daqui um mês aquilo se esfacelou, enfim. Comentando com várias pessoas aí, existem tecnologias aí também que melhoram essa qualidade, né? Usando o próprio lixo que eu comentei no início com vocês ali, né? Buscar essa instituição, que é uma universidade federal aí, algumas alunas que fizeram pesquisa, ganharam prêmios internacionais, usar o plástico, usar o lixo misturado com os pigmentos do asfalto, promovendo inclusive a permeabilidade do asfalto e ganhando maior durabilidade. Vamos buscar essas informações aí. Agora a gente vai para uma outra questão, que é a falta de luz, a falta de energia, que é conhecida até aqui por Alphaville, que choveu, acabou a luz, ou ventou, acabou a luz. E isso não é uma reclamação também só do bairro. Barueri, em outros pontos também, a falta de energia é até um tópico recorrente. Como seria, no seu governo, essa questão? Como vocês lidariam com isso?
Bom, a maioria dos problemas que temos com empresas contratadas, a gente teremos que conversar com todas as empresas, concessionárias de energia, a própria Sabesp, que eu comentei agora há pouco, e cobrar um pouquinho mais de eficiência, né? Ou eficiência total daquilo que a gente está pagando. Porque eu acho que a partir da hora que você paga, a empresa tem que oferecer um serviço de qualidade. Eu vejo com bons olhos esses postes, né? Na verdade, trocar tudo isso, eliminar tudo isso por fiações subterrâneas, eu acho que facilita a manutenção, diminui os problemas com chuva, com raios, enfim, porque existe sistema de proteção, né? Nesses postes, conforme acontece alguma coisa, eles desarmam, né? Isso é uma questão de segurança mesmo. Mas a ideia é cobrar mais eficiência dessas empresas. Já que a gente está pagando, a gente tem que cobrar um serviço de qualidade, né? Obrigada, candidato, por esclarecer e mostrar o seu plano de governo. E agora, pela regra, Cláudio vai ter 2 minutos para suas considerações finais. Por favor, com a palavra. Bom, Barueri, a gente vive vários problemas em vários setores. Nós somos um grupo novo, a Rede Sustentabilidade ela nasceu em setembro, nós estamos em Barueri desde dezembro de 2014. Nossas propostas não são fechadas, nossas propostas são colaborativas. Qualquer opinião, sugestão, né, que você, munícipe, aí tenha para ajudar no processo de reconstrução da nossa cidade será bem-vindo, desde que viável, né? Não existe milagres, conforme eu tenho dito, não existe mágica para resolver o problema do dia para a noite. A gente precisa de pessoas capacitadas, técnicas, cada um no seu lugar, para a gente corrigir os probleminhas que temos na nossa cidade. Eu conto com o apoio de vocês, uma candidatura nova, projetos novos, uma vida nova para o Barueri. A gente pretende realmente trabalhar em benefício das pessoas. Para que vocês não esqueçam, o nosso número é o 18, o nosso partido é idealizado por Marina Silva, não é o partido de Marina Silva, é o partido de todos nós construímos várias mãos, várias ideias, como no início nós comentamos, nós trabalhamos muito com a questão do consenso progressivo, então é uma questão que não é uma ideia que prevalece, mas é um conjunto de ideias que fortalece realmente a comunidade. Então, eu conto com vocês no dia 2 de outubro, votando no 18 para o prefeito e nos nossos candidatos a vereadores, iniciando com o número 18. Agradeço a todos vocês, muito obrigado pela presença, pela participação. É isso, então muito obrigada, candidato, pela participação, por ter aceito o convite do Alfatiana, até em nome do canal. Eu agradeço a sua participação aqui. Obrigado. E agora está nas suas mãos. Avalie os planos de governo, estude os candidatos e vote consciente. Para entrar em contato com a nossa equipe, também mande um WhatsApp pelo 996540505. Muito obrigada pela participação e eu fico por aqui. Tchau, tchau.